Fala galera, vamos para mais uma aula aí, né? Falar sobre a inclusão, né? A inclusão no esporte, né? A gente já ouviu falar muito sobre a questão do esporte, né? Já vimos as várias modalidades que temos, né? Vamos falar sobre a inclusão no esporte, ok? Aqui falar um pouquinho, né, do esporte, né? Que o texto fala aí que o esporte é sem dúvida uma das manifestações culturais de maior impacto em nossa sociedade, né? A dimensão dessa manifestação atinge povos do mundo inteiro, mobilizando multidões em seus eventos, seja de forma presencial, seja por intermédio dos meios de comunicação, né? Então, história de superação dos atletas, tanto a vida pessoal como profissional, comove a todos, né? Então a gente está ligado aí nessa questão do esporte em relação a todo esse acontecimento, né? Mas por outro lado, o esporte ele é excludente, certo? E altamente especializado. Há espaço somente para quê? Para os melhores, né? A gente já ouviu falar sobre isso, né? Então, se não for o melhor, não vai ter seu espaço lá no esporte, né? Ou tem aqueles que conseguem chegar a um certo patamar no esporte, mas de repente, devido à idade ou alguma contusão, algo assim, ele acaba sendo excluído ali do esporte por não servir mais, né? Na verdade, essa é a palavra, não servir mais, né? Pelo que a gente ouve aí no esporte, né? Certo? Então, então para cada atleta que a gente vê, né, nas competições oficiais, há dezenas, às vezes até centenas, né, de pessoas que tentaram e não conseguiram, né? Certo? Então, para aqueles que chegaram lá, certo? É uma vida, como a gente já falou aqui uma vez, é uma vida de dedicação, de esforço, de dor, de cobranças, né? Que falam, não se compromete, entre outras coisas, né? A gente já ouviu falar também sobre essa questão aí, até uma entrevista com o Ronaldo Fenômeno, ele falando que a idade dele, toda a cirurgia que passou, então a gente já sabe, já ouviu falar muito sobre essa questão desse comprometimento, né? Então, é, continuando aí, também falando um pouquinho sobre a questão da carreira curta, né? De alguns atletas aí, né? Pois para algumas modalidades, as pessoas de 30 anos já é considerada que velha, né? Para essa prática, né? Como a gente já falou, também já viu essa questão aí, né? Então, dando prosseguimento aí, uma das manifestações mais importantes, né, de inclusão no esporte se refere às pessoas com deficiência, certo? Então, nesta aula a gente vai estudar sobre o esporte adaptado, ok? Então, falar um pouquinho sobre o histórico, certo? Aqui está uma imagem para vocês verem aí a questão do esporte adaptado, no caso, a corredora, né? As mulheres aí com uma deficiência, no caso visual, né? Estão com seus guias aí correndo ao lado delas, né? Então, as informações sobre a origem do esporte adaptado não são muito precisas, né? Então, apesar de grande parte dos estudos remeter ao final da Segunda Guerra Mundial, no fim do século XIX, já havia registro de atividades adaptadas para surdos, né? Escolas já ofereciam modalidade esportiva para surdo, tipo o futebol, né? O beisebol, o basquete, certo? E eles iam competir com outras escolas, que algumas até com surdos também, né? E outras não, né? Ok? Falando um pouquinho agora aqui para vocês a questão um novo caminho, né? Um novo caminho para os feridos da Segunda Guerra, da Segunda Grande Guerra, né? Então o texto fala aí, né, que há pelo menos 100 anos o esporte tem disputa entre atletas com algum tipo de deficiência física. Em 1888, Berlim, na Alemanha, né, já contava com clubes que promoviam a participação de surdos nos esportes.
mas foi somente depois da Segunda Guerra Mundial, né, de 1939 a 1945, que as competições entre aqueles que depois seriam chamados de atletas paralímpicos ganharam força mundialmente, né? Então, através daquela visibilidade, né, a procura também começa a ganhar força aí o esporte paralímpico também, né? E com o propósito justamente de quê? De acolher o grande número de soldados feridos nos combates, né? Eu acho bastante interessante, não porque sou professor de educação física, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã. A gente vê também relatos de pessoas que atletas paralímpicos que começaram a procura do esporte só questão de mobilidade, saúde, entre outros meios, viraram atletas paralímpicos, né? Então, em 29 de julho de 1948, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, que foi em Londres, organizaram a primeira competição, né? Em cadeira de rodas, né? A qual chamou de Jogos de Estoques, né? Então, foram 16 militares inscritos, né? Entre homens e mulheres, com algum tipo de lesão, né? Eles participaram desse torneio de tiro com arco, né? Em 1952, os militares holandeses aderiram ao movimento e os jogos de estoque, né? E se tornou aí internacionalmente. É como a gente vem falando desde o início e viu lá que sempre vai se tornar devido à divulgação lá, né? Toda aquela história do atleta, né? E os primeiros Jogos Paralímpicos sob esse nome foram realizados em Roma, certo? Na Itália, em 1960, com 400 inscritos, né? De 23 países, já é uma grande quantidade aí, né? Então, desde então, só promovido a cada 4 anos, assim como os Jogos Paralímpicos de Inverno, que tiveram sua primeira edição em 1976, com sede em Örnsköldsvik, na Suécia. Ok, pessoal? Então, um breve histórico aí sobre essa questão dos Jogos Paralímpicos, né? Que tiro com arco, mostrei a vocês. E falar um pouquinho assim, sobre essa questão da tecnologia, né? A tecnologia e o paradesporto, né? Que a gente fica imaginando aqui como é que a pessoa, que nem essa imagem aí que vocês estão vendo, como ele correria, né? Como é que ele iria participar de uma corrida, de um salto à distância ou qualquer outra modalidade, sem a questão das duas pernas, né? Então, como já havia falado a vocês, que o esporte é uma manifestação que se apropria de desenvolvimento tecnológico, né? A gente também já viu na questão desse assunto falando sobre as questões das roupas. Então, ela vem se apropriar desse desenvolvimento tecnológico, né? Em vários âmbitos, não só nessa adaptação, né? A gente vê, por exemplo, o apito é uma tecnologia, se você for ver. Até hoje ela é usada, né? Poderia ser utilizado qualquer outro som, mas o apito, a gente poderia falar que ele é uma tecnologia que influencia bastante no esporte, na parte do futebol e em outros jogos também. O relógio, entre outros, né? Roupas, calçados, vários acessórios, né? Então, vem sempre assim nessa parte aí para ajudar nas regras, né? A questão do apito, mas também as roupas, entre outras, para melhorar o desenvolvimento, né, do atleta. Por exemplo, essa imagem que a gente está vendo aí dessas pernas aí, ela tem ali uma travazinha, outras vamos dizer que não tinha, mas botaram para melhorar o desempenho, né, para dar mais fricção no solo. Então, a cada dia as tecnologias são incorporadas à questão das modalidades esportivas, né? Não só na Paralímpica, mas também como na normal, né? Então, esse fato ocorre também no desporto paralímpico, como eu falei, né? E provavelmente o que apresentaremos a vocês essa questão da inclusão no esporte, saber que pode sim, cada um no seu nível, certo que você não vai colocar esse rapaz aí, no caso, com essas duas pernas, para competir com alguém que não esteja com nenhum tipo de deficiência, né? Mas
ele competirá da forma legal com outro, né? Que esteja também mesmo apto ou não, né? Falar um pouquinho aqui para vocês sobre a questão do artigo, né? Aqui, essa questão do artigo aqui sobre, mas antes de falar, deixa eu falar só mais um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento dessa tecnologia aí, né, que vai auxiliar, né, como eu já falei, que garante desempenho cada vez melhores aos atletas com deficiência, representa uma grande vantagem não apenas para esse grupo, né, mas também para outras pessoas com deficiências e que não são atletas, né? Então, assim, praticamente surge, o texto aí fala assim que ajuda bastante quem é atleta e também quem não é atleta, que também corre atrás de ter uma, por exemplo, no caso aqui a gente está vendo uma perna mecânica, certo? Muitas pessoas vê um atleta e quer aquela perna mecânica, não porque o atleta utiliza, mas também para ajudar na mobilidade dela, né? Então, esse é um movimento também que ocorre no esporte regular, quando a tecnologia desenvolvida inicialmente para os atletas, elas são específicas, né? Então, chega, como eu acabei de falar, ao restante da população, né? Que vem beneficiar a todos, ok? Falar um pouquinho agora aqui sobre a questão do artigo, né? Da lei sobre a inclusão, a lei brasileira de inclusão, né? Da pessoa com deficiência, né? Então, o artigo 2º considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com os demais, né? Então, fala sobre essa questão da deficiência, quem vai estar assim, não há apto não, vou achar uma palavra assim melhor, que assim, não venha concorrer por igual, né? Por exemplo, se for um atletismo, uma pessoa que tem a visão normal, com um cego, né? Pessoa que tem as duas pernas completas, onde a outra... Porque assim, querendo ou não, a gente vai se apropriar de um aparelho, no caso assim, uma perna mecânica, tá, tem uma perna, mas se for competir com uma pessoa que tem as pernas sem ter sido amputadas, as pernas, vamos dizer que normais, ele vai ter uma grande desvantagem aí, né? Certo? Aqui está uma imagem, né, de mais um